né, que a gente já viu na última aula, certo? Vamos só compartilhar aqui. Beleza, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Depois o movimento. Ok. Então, a gente está vendo vocabulário sobre birthdays, que seriam os aniversários, né? Lembrando que birth seria nascimento, day seria o dia de nascimento. Em inglês, na verdade, a gente não fala aniversário, a gente fala a palavra dia de nascimento, beleza? Então, como a gente viu lá, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? Para responder isso, você precisa saber os números ordinais, como você viu na última aula, e você precisa saber também dos meses. Os meses, na escrita, não tem tanta dificuldade, tá? É importante assim, ó. Quais são os mais parecidos com o português, quais são os mais diferentes do português, e aqueles que têm o som bem diferente da escrita, tá? Isso são coisas que a gente vai ter que ver nessa aula hoje. Ok? Então, class 21, months of the year. Of the year. Então, meses do ano. Então, classe 20, aula 21, meses do ano. Beleza? Aqui já está passando os meses, se você quiser, antes de começar a aula, né? Lembrando que se você estiver na aula e clicar aqui, ou aqui, ou aqui, você vai diretamente para esse vídeo que a gente está gravando. Não precisa procurar lá o Desgrilando no YouTube. Vamos ver aqui, Tuesday date, a data de terça. Então, Tuesday, September 8th, 2020, 2020, certo? Garopaba City, lembrando da questão do espelhado, a relação coisa, característica. Então, cidade, Garopaba. O que é a coisa? A cidade. Qual é a característica? Garopaba. Quando eu faço em inglês, a relação é característica, coisa. Então, vai ser Garopaba, city. O que é a coisa? City, qual é a característica? Garopaba. Santa Catarina State, Areias de Palhocinha Neighborhood. Ok? Agora, a previsão do tempo, weather forecast, e aí a previsão do tempo é sun and warm. Sunny, sempre quando tem esse Y aqui, o som marcado no I, sunny and warm, né? Warm, sunny, beleza? O nosso amigo aqui, o G Fellow, né? Ele tá, what's up, buddy? What's up? É um outro greeting, né? A gente já viu how are you, é um outro greeting quando a gente encontra alguém, né? Lembrando que ele também dá o nome para o aplicativo, só que o nome do aplicativo muita gente no Brasil fala errado, né? Não tem problema, porque quando você fala em português é de um jeito, em inglês não precisa, aí já é outra maneira. E só que em inglês seria WhatsApp, porque é de app, de aplicativo. Ok? Stay home, né? Infelizmente, quem passeia hoje é o Covid-19, nós ficamos em casa. It's important for everyone's health. Então, isso é importante para a saúde de todos. Pegue seu lápis e vamos começar a aula, ok? Nosso amiguinho aqui, aí só rememorando, nós estamos birthdays, né? Os aniversários. Na última aula vimos ordinal numbers, os números ordinais, porque os dias do mês em inglês são números ordinais. Muita atenção nisso. Em português, só o dia primeiro é que é ordinal, depois os outros dias são cardinais. Isso é uma coisa, na minha opinião, meio maluca do português. Em inglês é um pouco mais organizado. Todos os dias da semana são números ordinais, beleza? E hoje a gente vai ver months of the year. Months of the year. Então, os meses do ano, beleza? O que a gente vai ver também? Nós vamos ver algumas informações. Essa é uma aula muito legal, porque ela é uma aula de inglês, mas também é uma aula sobre cultura. Então, a gente vai saber a origem dos nomes dos meses do ano. E aí é interessante que, se você lembrar,
a escrita dos meses em português e inglês são muito parecidas. Então, a mesma origem para a palavra em inglês é a mesma origem da palavra em português, ok? Também a gente vai aproveitar e já ver algumas datas comemorativas, mas não datas comemorativas para nós brasileiros, mas datas comemorativas de alguns países que falam inglês. Então vai ser bem interessante, alguns você já deve ter visto em filme, desenho animado, ok? Então tá, uma aula bem legal. A primeira questão, month are always writing, deixa eu só pegar essa pronúncia aqui. Written. In capital letters. Então, quando eu escrevo os meses, em inglês sempre é maiúsculo. No começo da frase, no meio da frase, no final da frase é sempre maiúsculo. Em português não é assim. Se eu escrever janeiro no começo da frase, janeiro é o primeiro mês do ano. O J vai ser maiúsculo. Mas se o primeiro mês do ano é janeiro, está no final, aí o J vai ser minúsculo. Em inglês, sempre os meses do ano são escritos com capital letter, com letra maiúscula. Muita atenção nisso. Aí é a diferença de quem está realmente aprendendo inglês e quem está enrolando na aprendizagem. Então tem que aprender essas coisas, porque quem fala inglês já sabe isso desde muito pequeno. Ok? Então, a nossa capital letter, a nossa letra maiúscula aqui dançando. Então, a first letter capitalized. Então, a primeira letra maiúscula. Vamos começar pelas as informações? Então, ali, ó. Janeiro, ela vem do deus Janus, certo? Em português, em Janus. Deixa eu ver como é que é a pronúncia em inglês. Acho que é Janus. Janus. Em português, o nome desse deus é Deus Jano, que é o deus das portas, é o deus de começo, por isso que ele tem dois rostos, tá? É de começo, de passagem, de começo, início e fim, deuses daqueles povos romanos, você já deve ter visto algum filme, desenho animado, tá? Então, por ele ser esse Deus de começo, de final e começo, né? Por isso tem dois rostos, um para olhar para o começo, outro para o final. Ele deu o nome para a palavra janeiro. Em inglês, January. Vamos ver aqui a pronúncia. January, desculpa, minha pronúncia ali estava um errinho. January. Uma data comemorativa tanto para países que falam inglês quanto países que não falam inglês, tirando alguns países como a China, que tem o Ano Novo numa outra data. O Ano Novo, e a gente chama aqui em janeiro, né? New Year's Day. New Year's Day, né? O primeiro dia do ano, dia do Ano Novo, né? Certo? Agora, nós temos fevereiro. Desculpa, tem mais uma informaçãozinha aqui que eu estava deixando passar. A gente também vai vendo quantos dias esse mês tem. Então, janeiro tem 31 dias, beleza? Agora, fevereiro. Nós temos essa deusa aqui, vamos ver como é que é a pronúncia em inglês. February, que seria February em português. Então, é um mês que tem 28 dias ou 29 dias quando a gente está falando de anos bissextos, leap years. É da deusa February, que é uma deusa da purificação. Então, provavelmente devia ter alguma celebração para essa deusa para os romanos. Então, esse mês teve o nome de fevereiro por causa da febre. A gente tem aqui a nossa deusa aqui nessa imagem, ok? Vamos ver aqui em inglês o February. February.
E a gente tem uma curiosidade interessante. Em português, no Brasil, né, nós comemoramos o Dia dos Namorados em junho, 12 de junho, se eu não estou enganado. Se eu esquecer, minha esposa fica brava. Em inglês, o, o dia do Dia dos Namorados não é em 12 de junho, é 14 de fevereiro. E é chamado Valentine's Day, o dia de São Valentino. Valentine's Day, porque é o padroeiro dos namorados. Então, em inglês, Valentine's Day. Não é que interessante? É uma curiosidade que a gente não conhecia. Agora, março. A gente está falando, esse é um deus já mais conhecido, que dá nome até a um planeta, Mars, ou seja, Marte. Marte é o deus da guerra romana, era um deus celebrado, porque o povo romano era um povo guerreiro. Então, deu nome ao planeta, né, o planeta vermelho, né, os romanos, inclusive, muito do vestuário dos romanos era vermelho, e dá também o nome do mês de março. Provavelmente em março, na época de março, tinha uma celebração para o deus Marte, o deus da guerra. Esse mês tem 31 dias, ok? Outra curiosidade, ó, que ele é o filho de Febra. Então, ele é o filho dessa deusa aqui, né? Então, é uma curiosidade interessante, ok? Ah, nos países de língua inglesa, nós temos em março uma comemoração muito interessante, que é no dia 17 de março, que é o St. Patrick's Day. St. Patrick's Day. É o dia de São Patrício. O que é o dia de São Patrício? São Patrício é o santo padroeiro da Irlanda. Né? A Irlanda, para você se localizar, você tem os Estados Unidos aqui, tem o Brasil aqui, aí lá perto da Europa tem a Inglaterra e por aqui em cima você tem a Irlanda. Tá? A Irlanda fala inglês, né? Apesar de algumas palavras lá ser de origem celta, e esse Deus é um Deus que é o padroeiro, como no Brasil, por exemplo, é a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Lá na Inglaterra não, desculpa, na Irlanda tem os São Patrício. Esse São Patrício, ele ele é uma festa tradicional, principalmente em algumas cidades que tem muitos irlandeses. Os irlandeses têm muitos descendentes de irlandeses. Por exemplo, o Brasil veio muito italiano, alemães, desculpa, japoneses, negros também, né? Índios a gente também já tinha aqui. Mas nos Estados Unidos teve também esses povos, mas teve bastante irlandês, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não teve tantos, tá? E aí, em algumas cidades, como New York, Boston, nesse dia se comemora. Então, esses descendentes, quem tem um bisavô, um tataravô irlandês, ou um pai irlandês, essa pessoa é descendente, né? Por exemplo, em Boston, tem um time que é o Boston Celtics, e o símbolo é essas coisas aqui do São Patrício, ok? Beleza. Aqui, ó, não tem uma definição muito certa para abril, mas acredita que essa palavra aqui, vamos ver como é que. Aperi, na verdade, aperire, porque é uma palavra em latim. Latim é a palavra que deu origem às línguas latinas, português, inglês, espanhol, francês. Então, que é a ideia essa palavra quer dizer abertura das flores. Então, em abril é mais ou menos quando está acontecendo a primavera a primavera, o começo da primavera no hemisfério norte. A gente está no Brasil, hemisfério sul, no hemisfério norte, Estados Unidos, Inglaterra. Então, no norte, quando é frio aqui, é calor lá. Então, quando é outono aqui, lá é primavera. Então, em abril é a época que as flores estão abrindo. Por isso deu o nome de abril, né? Em inglês, April.
April, tá? April também é um nome de pessoa. Por exemplo, quem gosta dos Tartaruga Ninjas, tem uma repórter lá que ajuda eles, que é a April. Então é um nome bem comum. Nesse mês, normalmente, aqui é importante normalmente, tá? Nós temos o Easter, que seria a Páscoa. Aqui, vamos só. Easter. E aí, por que eu digo normalmente? Porque a Páscoa, ela depende da Quaresma e a Quaresma depende do Carnaval. Então, dependendo da época que for o Carnaval, vai ter que se passar 40 dias para acontecer a Páscoa. Então, às vezes o Carnaval é no meio de fevereiro e aí vai ser um pouco antes a Páscoa. Às vezes o Carnaval é mais no final de fevereiro, às vezes até março, e aí desculpa, o Easter, a Páscoa, vai ser um pouco depois. Então, por isso que eu digo normalmente, tá? Carnival, né? O Carnaval. Beleza? Maio vem de uma deusa chamada Maia. Maia, tá? Que dá um nome, é uma deusa romana da fecundidade, assim, para os animais terem bastante filhotes, para as mulheres terem bastante filhos, então a fecundidade, essa questão de ser fértil, e essa deusa é a Maia. Talvez, eu não sei dizer para vocês, aí eu estou supondo, pensando agora durante a aula, né? No Brasil, maio é o mês das noivas. Talvez tenha alguma relação essa questão de fecundidade e, e essa deusa e a palavra maio, tá? Esse mês tem 31 dias, né? Acho que eu acabei esquecendo o abril. Abril são 30 dias, ok? E aí nós temos o May, que pode ser também o nome de mulher, né? Por exemplo, a tia do Homem-Aranha é tia May, né? Aunt May, a tia May. Aqui, ó, que dia importante aqui é Mother's Day. Mother's Day, então é um dia, o dia das mães, Happy Mother's Day. Então, tanto no Brasil quanto nos países que falam inglês, quando eu falo países, normalmente assim, eu estou falando Inglaterra, os principais, né? Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, os países ali, Irlanda, Escócia, África do Sul, Austrália, esses maiores que falam inglês, tá? Então, essa data que é comemorativa nesses dias e também no Brasil, tá? Que é o Second Sunday of May. É o segundo domingo do mês de maio, ok? Beleza. Agora temos junho, que tem 30 dias, e aí vem a deusa Juno, tá? É a deusa protetora do casamento. Então, para os romanos, essa deusa aqui protege os casamentos, por isso deu o nome para o mês de junho, certo? E aí temos June. Vamos só ver aqui para a gente não... June. Então, temos aqui uma data comemorativa que também vai depender do Carnaval, da Quaresma, da Páscoa e o Corpus Christi, ok? Aqui em inglês. Corpus Christi. Corpus Christi. Claro que aqui assim é uma data para os católicos, né? Para os evangélicos, acredito também, né? Então, aí vai depender, claro, da data do Easter, vai depender da data da Páscoa, ok? Julho, aí aqui a gente esquece um pouco, não é que esquece um pouco dos deuses, mas no Império Romano chegou uma hora que você teve imperadores, certo? Inclusive esses imperadores eram considerados até deuses, né? Uma coisa meio estranha transformar pessoas em deuses, mas era uma tradição deles. Um dos imperadores mais famosos, e é o primeiro imperador romano, é o Júlio
Caesar, não, o Júlio César, ok? Que é um imperador romano. E ele, no ano de 44 antes de Cristo, se homenageou o mês de junho por causa do Júlio César. Júlio César, ok? E aí, ó, muita atenção nesse som aqui do mês. Ó. Você vai achar que é Julie, né? Julie é o nome da pessoa, de alguém que chama-se Júlia, alguma coisa do gênero. July. July. Muita atenção. Nos Estados Unidos, aqui é uma data mais marcada dos Estados Unidos, né? No dia 4 de julho, 4th of July, nós temos Independence Day. Independence Day. Independence Day, que é o dia de independência. Então, para nós, é 7 de setembro, foi a nossa independência, assim, bem depois dos Estados Unidos. Eu só não estou enganado, dos Estados Unidos, eu não quero errar agora, mas acho que é 1774, não tenho certeza, depois eu dou uma pesquisada. Para nós, ali já é o dia 1821. Tá? Então, o dia de independência é um dia que nos Estados Unidos fazem fogos de artifício, é um dia bastante importante para o norte-americano. Ok? Aqui a gente continua homenageando agora os imperadores. Então, agosto é um mês de 31 dias e homenageia o Augusto César, né? August Caesar, que é outro imperador romano. Ele vem logo depois do Júlio César. Tem uma história ali bem interessante que não vou contar para vocês, que eu vou deixar quando você aprender isso na história, né? O Júlio César morre e aí depois do Júlio César vem o Augusto. Então Augusto é esse outro imperador romano que era considerado também quase um deus. Se tornou um imperador, se considerava um deus, ok? Em agosto, nós temos o Father's Day. Então, aqui está, por exemplo, Happy Father's Day. Então, August, né, vamos ver aqui a pronúncia. August. 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 Então, temos o Father's Day, né, que é celebrado no terceiro domingo de junho. Opa, aqui eu errei. Na verdade, vou arrumar na aula de vocês já vão ter certinho, né? Seria, se eu não estou enganado, o segundo domingo. Aí eu tenho que pesquisar. Depois, não se preocupe que aqui no vídeo eu estou fazendo essa correção, não estou fazendo essa correção, mas na aula vai estar arrumado, tá? Que é principalmente o erro aqui não é June, e sim August, né? No mês de agosto, ok? Tá, desculpa. Aqui eu até coloquei, sim, agora eu entendi o que eu coloquei. Desculpa, tá, pessoal? Então, no Brasil se comemora o Father's Day no segundo domingo do mês de agosto, certo? Nos Estados Unidos e na Inglaterra e em outros países, o Dia dos Pais, aí nesses outros países, não é o segundo domingo do mês de agosto, e sim o terceiro domingo de junho, tá? Então aqui, agora eu já faço a retificação, não tem nada que arrumar ali, na verdade é porque eu fiz uma leitura muito rápida agora na aula, falando com vocês. Então, no Brasil, segundo domingo de agosto. Nos Estados Unidos, na Inglaterra e em alguns outros países de língua inglesa, é o terceiro domingo de junho, ok? Daqui para frente, pessoal, os meses começam a ter relação com os números, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, agora temos o mês de setembro, que tem 30 dias. Isso, embora não faça sentido, antes de passar por uma reforma,
para iniciar-se em janeiro, os anos do calendário romano começavam em março. Então, o que acontece? Antes de se organizar o calendário, o ano não começava em janeiro, ele começava em março. Então, se você contar de março até setembro, são 7 dias. Agora, se você contar de janeiro, são 9 dias, não, 7 meses. Se você contar de janeiro até setembro, são 7, e se for em janeiro, 9. Então, não se quis mexer nisso, então se manteve o setembro, o outubro, o novembro, o dezembro, por causa desses números, tá? Então, 7, 8, 9 e 10. Por isso que muita gente, quando escreve setembro, e vai escrever lá, 1º de setembro, 1/, e geralmente algumas pessoas erram e botam 7. Só que 7 é julho, né? Então, por quê? Porque é setembro, certo? Então, isso também acontece nos outros dias. Em setembro, no Brasil, é o Independence Day, o Dia da Independência, e nos países que falam inglês, principalmente os Estados Unidos, Happy Labor Day, que é o Dia do Trabalho. Então, no Brasil, a gente comemora em maio, se eu não estou enganado, acho que 1º de maio, e nos Estados Unidos, principalmente, e na Inglaterra, é comemorado em setembro. Então, Happy Labor Day, o Dia do Trabalho, é comemorado nos Estados Unidos e na Inglaterra como o Dia do Trabalho, ok? Beleza. Aqui a mesma questão, setembro, aí outubro vem da palavra octo do latim, por isso outubro vem de 8, né? Olha que interessante isso. Aí temos 31 dias em outubro, né? E que, se começado em março, seria o 8º mês do calendário romano. Então se manteve, as pessoas já estavam acostumadas a chamar aquele mês de outubro, né? Mas é por causa da palavra octo. Aqui, ó, uma data comemorativa de outubro é o Columbus Day. Columbus de Colombo, né? É o dia, é um dia de comemoração, um feriado de comemoração internacional, tá? Que é a chegada de Cristóvão Colombo na América, que foi 12 de outubro de 1492. No Brasil chegou Pedro Álvares Cabral, mas o primeiro a chegar na América é o Cristóvão Colombo. Então, para comemorar essa data da chegada do Cristóvão Colombo, ficou marcado Columbus Day. Deixa eu só botar ali para não estar enganado na minha pronúncia. Columbus Day, certo? O dia de Colombo, beleza? Lembrando, claro, no Brasil a gente tem o dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, por isso feriado, e nesse mesmo dia também o dia das crianças, ok? Mas isso é no Brasil. O dia das crianças aí depende muito de país para país, alguns comemoram em junho, outros em novembro, beleza? O próximo aqui, novembro, aí é um mês de 31 dias, novembro, lembrando da questão do calendário romano, 9, por isso, novembro, ok? Aí tem um feriado muito importante, principalmente para os norte-americanos, às vezes até mais importante que o Natal. É o dia do Thanksgiving, Thanksgiving Day. É o dia de ação de graças. É importante porque quando os primeiros puritanos, os primeiros ingleses que chegaram na Inglaterra, eles quase morreram de fome, eles foram ajudados pelos índios. Por causa disso, se marcou aí esse dia de ação de graças, de agradecer essa ajuda. Tá? Então, ali, é um dia que é comemorado na quarta quinta-feira de novembro,
Então, a quarta quinta-feira de novembro, nós temos o Thanksgiving Day. O que é legal? O Thanksgiving é um feriado mais longo nos Estados Unidos, principalmente, e é quando as pessoas que moram em outros países vão para as casas dos pais. Então, por exemplo, alguém estuda, faz uma faculdade em Nova York, e a família mora em Nebraska. Aqui. E aí essa pessoa, ela geralmente nesse feriado ela vai visitar, ficar na casa dos pais. Então é mais comum assim as pessoas irem nessa data do que no Natal. Para nós é mais o Natal. Uma coisa legal também, né, uma tradição legal é o Black Friday. O Black Friday é o que a gente tem aqui no Brasil, é meio estranho, não é tão, mas lá realmente é promoções muito com descontos muito grandes. Então, por exemplo, mas por quê? Tá? O Black Friday ele tem uma utilidade para os lojistas americanos, para os donos de loja, que é o seguinte: é um feriado para você vender os produtos que você tem, para você colocar novos produtos para serem vendidos no Natal. Então, o que se faz nos Estados Unidos? Você faz descontos para vender bastante, para você trazer novos produtos para serem comprados para o Natal. Aqui no Brasil é meio estranho, porque o Thanksgiving se aproveita também do feriado, das pessoas viajando, e aí faz o Black Friday, né? Então, ali, ó, a quarta quinta-feira de novembro, e aí a sexta-feira seria o Black Friday, tá? No Brasil, como a gente não tem Thanksgiving, fica meio estranho, e tem muitos donos de lojas que aí aumentam o preço no Black Friday e dá desconto, né? Infelizmente, a gente no Brasil fez algumas mudanças estranhas, ok? Finalmente aqui nós temos last month, dezembro. E aí, como você já entendeu, né, o mês de 31 dias, decem, que é o número 10 em latim. Para o calendário romano, antes das mudanças, era o 10º mês, né? Por isso se manteve o décimo. Olha que interessante para lembrar no inglês. Ó, a gente transformou em dezembro. Mas em inglês, ó, December. Porque é dessa palavra aqui, ó. December. Ok? December. Ok? Nesse mês a gente tem ali o Christmas. Christmas, que é o nosso Natal. Christmas. Aí em inglês tem aqui esse Chris, pode ser um X, tá? Às vezes você pode encontrar. E aí tem mais relação mais com a palavra Cristo. Ok? Então, assim, a gente está encerrando a aula. Na próxima aula, a gente vai ver o que não pode faltar numa festa de aniversário. Can't miss at a birthday party. Então, o que não pode faltar numa festa de aniversário? Uma boa festa de aniversário vai ter que ter essas coisas e a gente vai ver na próxima aula, ok? Aqui o nosso amiguinho, né, quando ele aparece é porque a gente pode continuar o conteúdo, a gente tem jogos, um jogo aqui, claro, um vídeo e aqui uma música. Nosso amiguinho aqui já está aparecendo para se despedir. Lembrando do quiz, né, muita atenção, faça depois de ver o vídeo, ver o conteúdo, fazer a anotação e aí vai para o quiz. Se começou a chutar, veja de novo o vídeo, veja de novo a aula, não faça o quiz só chutando, ok? Aqui lembrando que nas redes sociais nós temos o Facebook do Desgrilando, o canal do YouTube do Desgrilando, o Instagram, né? Queria agradecer aos pais que me mandaram fotos e vídeos, tá? Eu ainda não coloquei no ar porque tá uma semana meio complicada para mim, mas até o final da semana eu vou resolver isso, tá? Peço que continuem fazendo, o aluno está vendo a aula, está fazendo atividade, preparou alguma coisa, por exemplo, cartão de aniversário. Peço que tire a foto, mande para o meu WhatsApp, tá? E também, se quiser, também pode já compartilhar lá no Grande Polis, marcando a escola Paula Martins Pereira, o professor, o meu nome, né? Você vai encontrar ali bem fácil no Facebook. E também, se puder, eu peço que mande fotos para mim, tá? Porque a gente tem que mostrar o bom trabalho, né?
ok? Então tá, então a gente deixou aqui. Então encerramos a aula. Bye bye, see you.